Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, esteja em seu coração. Estamos aqui para mais um estudo sobre o monoteísmo bíblico. Nesse vídeo continuaremos estudando sobre a natureza humana de Jesus Cristo. Jesus teve uma natureza humana completa, mas sem pecado. Há diversos ensinamentos a respeito da natureza humana de Jesus. Muitos tentam descrevê-lo de um jeito, outros de outro. Mas a única maneira de conhecermos a Jesus verdadeiramente é através da sua palavra. Ele mesmo disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5,39. A verdade é que, ao estudarmos as Escrituras, é-nos revelado que Jesus teve uma natureza humana completa e uma natureza divina completa ao mesmo tempo. Mas se pode separar essas duas naturezas em sua vida terrena. Jesus humanamente teve uma vontade, mente, alma, corpo, mas sobre ele residia toda a plenitude, toda a totalidade da divindade, conforme já visto nas palavras de Paulo ao declarar: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2,9. Em Jesus havia um viver humano e ao mesmo tempo havia um viver divino. Ele não era simplesmente um homem cheio do Espírito de Deus, como foram muitos no passado. Ele também não era como Sansão, que em certos momentos o Espírito do Senhor se apoderava dele, nem como Daniel, o qual, segundo as Escrituras, sobre ele repousava um Espírito excelente. Em Jesus habitava toda a natureza de Deus. Além do mais, em contraste com o ser humano renascido e cheio do Espírito, o Espírito de Deus estava completamente e inseparadamente unido com a humanidade de Jesus. Ele possuía o poder, a autoridade e o caráter ilimitado de Deus. Dentro desta visão de Jesus, sabendo distinguir as duas naturezas existentes nele, claramente se observa ao ler as Escrituras o momento que ele falava e atuava como humano e o momento que ele falava e atuava como Deus. Porém, sabemos que as duas naturezas não estavam atualmente separadas nele. Embora Jesus teve uma natureza humana completa, ele não teve a natureza pecaminosa da humanidade caída. Se ele tivesse tido uma natureza pecadora, ele teria pecado. Porém, Jesus não teve uma natureza pecadora, nem cometeu atos pecaminosos. Ele era sem pecado. Ele não pecou e o pecado não estava nele, conforme os versículos que seguem. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim um que foi tentado em tudo, como nós, mas sem pecado. Hebreus 4,15. O qual não cometeu pecado, nem engano foi achado na boca dele. 1 Pedro 2,22. E também veremos 1 João 3,5, que diz: e vós sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. A razão dele não ter cometido pecado se explica no fato que ele não teve um pai humano. Ele não foi concebido e gerado de uma relação de homem e mulher. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, pela virtude do Altíssimo, por isso não herdou uma natureza pecadora do Adão caído. Muito pelo contrário, ele veio como segundo Adão, com uma natureza inocente tal qual Adão teve no princípio, como podemos ver nas passagens a seguir. Portanto, assim como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que estava para vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se pela ofensa de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, tem abundado sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo.
Romanos 5, 12 a 21. Também podemos ver no 1 Coríntios 15, 45 a 49, que diz: assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, mas sim o carnal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Assim como é o terreno, também são os terrenos, e assim como é o celestial, também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Jesus teve uma natureza humana completa, porém sem pecado. No vídeo 10 desse estudo, nós vimos uma relação dos textos bíblicos comprovando sua humanidade. Se nós não aceitamos o fato que Jesus era completamente humano, então as referências bíblicas para as tentações perdem sentido, tal como podemos ver nos textos a seguir. Então o diabo o deixou, eis que chegaram anjos e o serviram. Mateus 4,11. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse feito semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas relativas a Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo em que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus 2, 16 a 18. Também podemos encontrar no capítulo 4 de Hebreus, versículos 14 a 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, mantenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim um que foi tentado em tudo, como nós, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Também perde o sentido a descrição de sua luta e agonia do Getsêmani, como Lucas escreveu. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos também o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E se afastou deles a distância de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se tu quiseres, passa esse cálice de mim. Porém não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E estando em angústia, orava mais intensamente, e seu suor se fez como gotas de sangue que desciam até o chão. Nós vemos isso no livro de Lucas, capítulo 22, 39 a 44. Duas passagens do livro de Hebreus indicam que desde que Jesus foi tentado da mesma maneira que nós, ele se qualifica como nosso sumo sacerdote. Ele nos entende perfeitamente e ele nos ajuda em todas as nossas fraquezas. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4, versículo 15. Ainda veremos no livro de Hebreus que Jesus era tão humano a ponto de ser afetado pelas emoções, medos e dúvidas no Getsêmani, conforme está escrito no livro de Hebreus. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Hebreus 5, versículo 7. Estes textos descrevem que ele possuía essas fraquezas humanas. Ele teve de sujeitar a sua vontade humana para ser sujeito ao Espírito Eterno. A natureza de Cristo, como já vimos antes, orou, chorou, aprendeu obediência e sofreu. A natureza divina estava em controle de tudo, e Deus era fiel a seu próprio plano, mas a natureza humana dele teve que obter ajuda do Espírito, e ele tinha de aprender a obedecer para a execução do plano divino. Todos esses versículos comprovam que Jesus era totalmente humano e teve cada atributo da humanidade, menos a natureza pecadora herdada de Adão. Se nós negarmos a humanidade de Jesus, nós enfrentaremos um problema com o conceito da redenção e a propiciação. Seu sacrifício não teria sido perfeito o bastante para resgatar a humanidade e não teria sido um verdadeiro substituto para nós dentro da morte. Mas graças a Deus, ele o foi e cumpriu todas as exigências necessárias, sendo realmente qualificado, tornando-se nosso substituto. Ele morreu, mas ressuscitou, rompendo com a morte, vencendo-a para que nós pudéssemos ter a vida eterna.
lavados e redimidos pelo seu precioso sangue. Bem, chegamos ao fim de mais um estudo. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Monoteísta, o canal que ensina a unicidade de Deus. Até o próximo vídeo. Vosso servo, Pastor Amaury Borges.